Glória a Deus, irmãos. Alegres hoje? Amém? Normalmente num feriado desse se almoça com a família, janta, né? Sempre tem algo mais em casa, mais chegado. Isso é muito bom. Isso é o que nós estamos falando nesse mês, né? Falando a respeito do propósito de Deus de andarmos e sermos família de Deus, né? Mas eu hoje quero falar um pouco sobre Páscoa, sobre o que ocorreu nessa data, né, para nós, e que também tem muito a ver com a família. E Páscoa nós sabemos que ela significa em hebraico saída, né, passagem. Foi a saída do povo hebreu, do povo de Deus do Egito. E como começou isso? O povo começou a ir para lá através de José. Ele foi o primeiro hebreu que foi para lá. José era bisneto de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó. José era filho de Jacó. E, segundo o relato bíblico, devido a uma ciumeira dos irmãos lá, porque eles achavam que José era alguém assim que Jacó amava mais, dava uma túnica diferente e tal. Eles acabaram vendendo José para uma caravana que foi para o Egito, e José se tornou escravo no Egito. Então foi o primeiro que foi daquela turma para lá. E a gente sabe que ele foi escravo, ele trabalhou na casa de Potifar, depois ele foi acusado injustamente, ele foi para a prisão. E José tinha dom tanto de sonhar e também de Deus trazer a revelação de sonho para ele. E a gente sabe que ele teve revelação lá, ajudou alguns que estavam na prisão, isso foi parar nos ouvidos de Faraó. E quando o Faraó teve um sonho que ninguém conseguiu trazer a revelação, então José foi lembrado, ele trouxe a revelação do sonho. E nós sabemos que o sonho dizia que ia ter 7 anos muito bons e depois 7 anos de muita seca. E isso agradou Faraó, conseguiu ver em José um homem de Deus, e ele escolhe José para ser o governador do Egito. Né? Então, José se torna governador do Egito, planta muito, né? Constrói celeiros, guarda, armazena muito. Nos 7 anos, aí vem a seca, vem os tempos difíceis, e os irmãos de José então vêm procurar alimentos, vêm da terra de Canaã para o Egito comprar alimento. Aí José conhece eles e se revela para eles, manda chamar a família, porque ainda tinha muito tempo de seca para ocorrer. E assim nós sabemos que veio em torno de entre 70 e 80 eram os membros da família, né, dos judeus que vieram de Canaã para o Egito. E se tornaram mais ou menos entre 2 e 3 milhões de pessoas em 400 anos que ficaram ali. E no começo foi maravilhoso, né? José deu terras boas, aconteceu muitas coisas legais, o faraó gostou deles por causa de José. Mas o tempo foi passando, né? O faraó morreu, veio outro faraó, José morreu, e os egípcios acharam por bem, então, escravizar um povo que estava crescendo, né? Então, botar um povo a trabalhar, né? Realmente, na agricultura, na pecuária, construir. Então, eles tinham um povo apenas por a comida no Egito. E, irmãos, isso me faz lembrar de algo, da lei da semeadura. Porque os irmãos de José mandaram ele para a escravidão. E toda uma nação se tornou escrava. É claro que Abraão já tinha recebido a palavra de Deus que seria um escravo em terra alheia. Mas eu creio que aí tem a lei da semeadura, sabe? E a gente precisa ter atenção em semear a escravidão e colher a escravidão.
por 400 anos, em torno disso, né? Eles passaram no Egito. Daí nós sabemos que eles começam a clamar a Deus, porque eles tinham a promessa. Deus tinha dito para Abraão: um dia vocês vão para uma terra alheia, serão escravos, passarão 400 anos, mas vão sair de lá com muita riqueza. E eu vou ter com o povo que fez vocês escravos, que vai fazer vocês escravos. Vou castigar esse povo. E nós vimos então o povo começar a clamar, porque o povo tinha essa promessa. Essa promessa era passada de geração em geração. E o povo começa a clamar a Deus por a libertação, porque era um fardo muito pesado. Para trabalhar fazendo tijolo todo dia, né? Apenas pela comida. E Deus ouve o clamor do povo dele. E o que é que Deus faz? Deus levanta Moisés. Alguém que já tinha vivido no palácio, né? E Moisés, então, ele vai para o deserto, ele tem sua família, ele é trabalhado. Deus se manifesta para Moisés. E Moisés volta, então, com direção de Deus para libertar o povo do Egito. E sabemos também que o que Moisés faz? Ele diz para Faraó: olha, o meu povo, Deus diz que o meu povo é para sair. Mas Faraó diz assim: que é isso, Moisés? Mão de obra barata, de graça, vai sair assim? Então começa Deus fazer os prodígios, que a gente vê ali, as pragas, né? Primeiro foi água em sangue transformada, depois veio as rãs, veio piolho, veio tumores, né? Veio gafanhoto, veio moscas, veio peste sobre os animais, veio trevas e nada. Faraó parecia que ia ceder e não cedia. Então, chegou a hora que Deus fala para Moisés: Moisés, meu povo vai sair na próxima praga que eu executar. E ele diz: vocês se preparem, avisa todo o povo, e eu quero que façam assim. Cada família vai pegar um cordeiro, sem defeito. Um cordeiro para oferecer para sacrifício, que teria que ser sem defeito. Vão pegar um cordeiro, vocês vão ter o dia certo, vocês vão matar esse cordeiro, vão passar os umbrais das portas, porque nessa noite eu vou passar, e toda casa que não tiver o sangue do cordeiro, vai morrer o primogênito, tanto humano como dos animais também. E esse sangue, irmãos, nós sabemos que ele já apontava para aquilo que ia ocorrer mais tarde para Jesus. O sangue que ia trazer a nossa redenção, a nossa justificação e a nossa salvação. Mas não foi só isso. E aqui eu quero trazer também um aspecto assim que eu creio assim muito assim bem pessoal de Deus, que desde o princípio olha para a família. Deus disse para eles: olha, vocês vão assar esse cordeiro em família. Se a família for pequena, chama a outra. Comer todo ele, bem assado. Porque amanhã vocês vão sair. Amanhã o Faraó vai deixar embora. E, irmãos, eu vejo assim, poderia dar essa notícia, Deus poderia ter dado de várias maneiras. Mas eu creio que a maneira mais legal mesmo que ocorreu foi isso. Sabe, a família está à mesa comendo aquele cordeiro, dizendo: amanhã nós vamos para a terra que Abraão recebeu a promessa de Deus. Tu imagina os pais conversando com os filhos, fica imaginando isso, os vozinhos ali, talvez dizendo: mas como eu vou para Canaã? Né? Provavelmente alguém dizendo lá, um dos netos mais forte, dizendo: vô, fica tranquilo, nós vamos junto para Canaã. Deus vai nos conduzir, nós vamos voltar para a terra que Deus nos prometeu. E eu creio, irmão, sem dúvida, provavelmente, você que teve esse final de semana o privilégio de almoçar ou jantar com os filhos, com os pais, sabe o valor que tem, né, de estar junto, de ter uma refeição junto, e ainda com a promessa que eles tinham ali, de sair de 400 anos de escravidão. Eu creio que foi uma janta tremenda, ali com pães sem fermento, com ervas amargas,
e família a família, sabe? O que está no coração de Deus, a família junto, recebendo a notícia, a família junto, de uma certa forma, comemorando na expectativa, porque Deus, tudo que Deus estava falando para Moisés estava ocorrendo. Eu creio que eles tinham plena confiança de que Deus estava conduzindo realmente aquele tempo, e realmente aconteceu. De manhã, já os egípcios, aquele choro, tudo, perceberam que os filhos já tinham morrido, os animais tinham morrido. E na promessa, no que Abraão tinha dito, em Gênesis 15, 13, 14, é que eles iam sair com riquezas de lá. E a gente sabe pela palavra que ocorreu, os egípcios, as famílias também apressavam o povo de Israel para sair. Davam o que eles tinham de valor, eles davam braceletes de ouro, de prata, brincos, tudo que era de valor, joias, eles davam, saiam, porque eles estavam cansados daquele sofrimento que eles vinham sofrendo com as pragas na terra deles. E podemos ver aí a fidelidade, que Deus cumpre, irmãos, acontece, o que Deus fala, acontece. Aconteceu lá, acontece hoje aqui. Amém? Não há dúvida disso. E mesmo que os egípcios já tinham sido punidos com a morte dos primogênitos, com tantas pragas, ainda faltava algo, O faraó se arrependeu, então, quando o povo saiu, e depois foi atrás, e novamente, Deus também, como a palavra diz ali, abriu o Mar Vermelho. Estavam quase alcançando o povo lá, e Deus pega, abre o mar, diz para Moisés, estende o cajado, o mar se abre e o povo começa a passar. E quando o povo está quase terminando de passar, os egípcios, Faraó e seu exército começam a entrar na água. Começam a entrar em terra seca, por dentro do mar. E quando os últimos de Israel saem, o mar se fecha e eles vêm a morrer. Então nós podemos ver aí tudo o que Deus falou acontecer. E de uma forma assim maravilhosa, sobrenatural. Um milagre Deus fez para tirar o seu povo da escravidão. Então Páscoa é saída, passagem. Deus tirou o seu povo da escravidão. E aí nós sabemos que o povo peregrinou, o povo errou, mas ele chegou na terra de Canaã, a outra geração. E Deus mandou as leis, o povo viveu debaixo de 600, mais ou menos, leis, sem poder cumprir. Houve muitas partes doloridas para o povo, também por outros povos, O povo não obedecia e nem conseguia, era lei demais. E em torno, irmãos, de 1250 anos, depois da primeira Páscoa, nasce Jesus. Nasce Jesus. O Isaías fala isso, Até foi cantado aqui um pouco hoje, essa noite, Diz assim, o povo que andava em trevas. Ali diz que as trevas, nós cantamos que as trevas vão fugir. Isaías 9:2 diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino vos nasceu, daí no versículo 6, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa promessa também Isaías falou lá 600 anos antes, e ela veio a se cumprir, e Jesus nasce, e aos 33 anos nós sabemos que Jesus começa a pregar sobre o reino de Deus. Jesus começa a entregar para o povo aquilo que estava no coração do Pai. A maneira que Deus queria que o povo vivesse. E é interessante também, irmãos, que na semana, depois de 3 anos, na semana que estava comemorando a Páscoa, Jesus também numa mesa, junto com os discípulos, tinha mandado preparar a Páscoa, estavam jantando, e ali também Jesus
abre o coração para eles de uma forma mais transparente, não partiu o pão dizendo o que iria acontecer com ele. Né? Quando ele diz esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele estava dizendo assim vai acontecer comigo. Ele fala também do vinho, né? Que é o sangue dele para a remissão dos nossos pecados. Numa mesa, na família dele, que eram os discípulos ali, citados que estavam ali. Então, eu vejo essas duas características, nós estamos falando de família, da importância da família de Deus, do desejo de Deus que a gente viva na nossa casa, em primeiro lugar, a família de Deus. E a gente vê nesses dois aspectos, a gente começa a olhar na mesa, lá no princípio, na primeira Páscoa, eles comeram a refeição junto, eles esperaram junto a saída da escravidão. Aqui, comemorando essa data. Por quê? Por que eles estavam comemorando? Porque foi dito para o povo, e esse do 12 e 14, se você quiser acompanhar, para não ficar só narrando aqui, teve uma ordem de Deus, da importância que foi a saída, o tirar o povo dele da escravidão. Êxodo 12 e 14. Este dia vos será por memorial. Todos abriram? Este dia vos será por memorial. E celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. E celebrareis por estatuto perpétuo. Por isso, Jesus estava celebrando a Páscoa com eles. E nesse encontro, Jesus vai trazendo então a revelação do que iria ocorrer com ele e aquilo, como ele ia se doar por eles e por nós. E eu creio que sempre na Páscoa, irmãos, é bom a gente perguntar, a gente olha a palavra, a gente sabe, mas o que está sendo para mim isso, né? Como é tremendo isso, Jesus morreu no meu lugar, mas como eu estou assimilando isso? Que efeito isso está fazendo na minha vida? A gente vai dizer, sim, isso é o que me salvou, o crer na obra que ele fez. Mas de olhar o que a palavra diz também, que todos nós pecamos. Todos pecaram e carecem. E carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos. Uns pecaram mais, outros pecaram menos. Uns têm pecado mais. Todos pecaram. No mesmo texto, no versículo 26, diz: porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Então existe um pagamento para quem peca. E este pagamento é juízo. E para piorar um pouco, em Hebreus 2:2 diz que todo pecado receberá justo castigo. Então, ainda está dizendo que é justo alguém pagar pelo erro que fez. Qual é a pena, então, para quem peca? É a condenação. E qual era essa condenação? Uma eternidade longe de Deus. E quando diz todos os pecadores, irmãos, é desde Adão até o neném que nasceu há 5 segundos atrás. Vai nascer no pecado. Mas também a gente vê que entra a misericórdia de Deus. Deus planejou ao meio um jeito de poupar-nos do castigo, de trazer alívio ao condenado, de ter compaixão de nós. E para quem é? Para todos também. Amém? É para todos que desejarem. Se olharmos, irmãos, por exemplo, os Estados Unidos, tem alguns estados que têm pena de morte. E se alguém faz um delito grave, dentro dos parâmetros que eles têm, é condenado à cadeira elétrica.
mesmo que normalmente fica na espera, né? Fica no corredor da morte, como diz. E mesmo que o juiz depois veja, nossa, esse cara se arrependeu, né? Tal, o juiz não tem que fazer. Porque foi estipulada a pena, ele não tem que fazer. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele teve um plano. Ele não deixou que isso acontecesse conosco. O que Deus fez? Ele olha para nós, se compadece da humanidade. E daí, o que Jesus faz? Como cantamos muitas vezes. Jesus entra no corredor da morte, do inferno e do pecado no nosso lugar. Porque nós fomos condenados por muitos delitos. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele é misericordioso para conosco. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é um Deus de trazer alívio, de poupar. Deus não dá o que nós merecemos. Quer que nós merecemos o castigo, mas Deus dá o que nós não merecemos. Ele nos dá perdão, Ele nos dá amor, Ele nos dá uma vida abundante. E o mais importante, Deus nos proporciona uma eternidade com Ele. Amém? Por que nós podemos ir para o céu, irmãos? Porque alguém pagou a dívida em nosso lugar. Alguém fez algo por nós. Nós não tínhamos e não temos mérito. Não há bondade em nós para irmos para o céu. Não temos qualidade suficiente para irmos para o céu. Mas Ele nos deixa entrar de graça. Por quê? Porque Efésios 2:8-9 diz assim: porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Eu creio que se nós entendermos isso, irmãos, nós nunca mais deixaremos de desejar de todo o coração obedecer a Deus. Nunca mais deixaremos de olhar para a sua palavra, para o Evangelho. Porque todos nós, todas as gerações passadas tinham uma dívida impagada. Iríamos para o banco dos réus. Quando muitos já estavam assim, que o juiz estava para bater o martelo, né? Porque tem muitos que têm recebido a salvação, receberam e têm recebido, às vezes, nos últimos 5 minutos. Ia ser batido o martelo, e a graça alcança eles ainda. E Jesus manda o juiz dar uma paradinha, dar uma segurada. E entra no lugar, e traz a salvação. E assume. Sabe, irmãos, quando Jesus ele foi para a cruz no nosso lugar, ele enfrentou falsas acusações, ele enfrentou abandono, ele enfrentou zombarias, ele enfrentou vergonha por estar nu na cruz e tantas outras coisas, talvez. Ele foi morto da pior maneira, crucificado numa cruz, além de muita dor, muito sofrimento. Então isso eu creio assim que tem que estar bem nítido, e nós precisamos falar sempre
Né? Acho que é algo que nós precisamos ter em mente, mas falar para os nossos filhos. Quem tem o privilégio de falar para os netos e contar e trazer que foi um preço muito alto. Uma prova de amor muito grande. Isaías 53, ele narra o que iria ocorrer e o que ocorreu. Eu só quero ler o versículo 5, diz assim: ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isaías 53, 5. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele ficou crucificado, ele foi crucificado no nosso lugar. E quando Jesus diz lá na cruz, né, as últimas palavras, está consumado, ele está dizendo para o Pai, está tudo pago. O que o Pedro fez lá, está pago, dizendo para Deus. E a gente sabe que nesse exato momento, o véu se rasgou, a cortina que estava entre o Santo dos Santos, onde ninguém entrava no seu sacerdote. Uma cortina que era feita sem costura, que seria impossível, de uma maneira natural, rasgar. Ela se abriu. E daquele momento em diante, todo homem, todo nascido, todos que estavam com vida e todos que nasceram de lá para cá, tem acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Aquilo que era para alguns, da obra tremenda que Jesus fez. Eu sempre gostava muito de um quadro no passado que tinha, Virgínia gosta de pintar, mas tinha um quadro que tinha um abismo, né? 2 regiões e um abismo no meio. E daí em cima daquele abismo, muitos pregavam e ensinavam e botavam a cruz. Única maneira de passar. Porque o próprio Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. O que precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Aceitar a obra que ele fez na cruz. Crer na obra que ele fez na cruz. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele não só morreu, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, um dia nós também vamos ressuscitar com ele. Amém, irmãos? Não há dúvida, irmãos, que a morte de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor que a terra já viu. Nunca vai haver nada igual ou parecido àquilo que ele fez por nós. Então, irmãos, assim como lá na Páscoa o povo foi tirado da escravidão, Jesus veio para nos tirar da mão do diabo também. Colossenses 1,13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito importante ter em mente esse texto, irmãos. Ele nos transportou, ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso tudo, irmãos, nós podemos resumir um pouco, assim, de poder entender o quanto Deus nos ama. Eu creio que se tem uma coisa que na data da Páscoa, também tem que refletir isso, o quanto Deus nos ama. Esse texto que eu li ali de Romanos 8,32 no início, quando Deus diz assim, Paulo diz, né, escreve, se Deus já deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, o que mais ele não daria? É um motivo de muita alegria. É um motivo assim de selar algo no nosso coração das coisas tremendas
que Deus fez e continuará fazendo na nossa vida e por nós. Porque não há nada maior do que o que Deus já fez, que foi dar Jesus para morrer na cruz, o seu Filho por nós. Então eu queria dizer assim, você é um amado de Deus, muito amado de Deus. Dá para dormir melhor, né, se a gente tem essa convicção. Nós somos amados de Deus, Deus se interessa conosco. Muito mais do que nós imaginamos, de cada detalhe. A preocupação que tu veio aqui hoje, que Jesus não se interessa, que Ele não sabe, Ele sabe. E Ele quer atender, Ele quer resolver. Irmão, nós somos amados, criados por Deus com um bom propósito. Então não deixe o diabo te intimidar. Como nós temos cantado, eu não sei para vocês, mas para mim tem sido uma marca assim, na minha vida nos últimos tempos, aí é o que nós cantamos. Eu não sou mais escravo do medo. Sabe, o medo não pode mais nos atormentar. Medo disso, daquilo, do futuro, não sei, daquilo tal. Não somos escravos do medo. Somos filhos de Deus. E se a nossa vida está na luz, irmãos, não tem porquê nós sermos escravos. Nós amanhecer com medo do que poderá ocorrer. Nós amanhecer com medo do que poderá ocorrer. A nossa vida então está na luz, está diante de Deus. E nós somos filhos dele. Amém? Irmãos, então Deus Ele nos criou, como temos falado, para um projeto, para um propósito muito lindo. Jesus morreu na cruz para nós termos vida abundante, né? E eu quero continuar mais uns minutos aqui falando desse propósito que nós temos falado, que é a família de Deus, corpo de Cristo. Colossenses 1,18 diz que Ele é o cabeça do corpo da igreja. A igreja que somos nós, irmãos. A noiva de Cristo, a família de Deus. É o desejo de Deus que você faça parte desse propósito. Domingo passado, Abel falou, muita graça de Deus, trazendo essa direção de Deus, esse desejo de Deus. Eu estava pensando num exemplo que me veio, já tinha ouvido alguma coisa semelhante, mas quando nós falamos que toda palavra nos leva a todos pertencer à família de Deus, a todos participarmos da família de Deus, a todos têm uma função no corpo, e não pode, não deve viver nenhum cristão isolado. Eu estava lembrando, é provável, né, que você já encontrou alguém de muleta, é óbvio, mas sem uma perna. Alguém já encontrou aqui? Na rua? Já conhece alguém? Contrário. Talvez você já encontrou alguém sem um braço. Talvez você já encontrou alguém que cortou os dedos, né? O pessoal que trabalha nessas serras aí de móveis, alguns eu conheço que já faltam os 2 ou 3 dedos. Isso eu diria assim, é dolorido. Não te dói assim quando tu vê? Esses dias eu estava indo para casa do centro e tinha um senhor, e ele estava com muita dificuldade de subir a rampa, né? Ele recém tinha amputado uma perna. E daí com muleta não estava conseguindo. E eu tinha passado, irmãos, bem sincero, já estava quase na delegacia. E eu olhei para trás e tinha derrubado as muletas. E Deus deu graça, eu voltei lá, segurei ele. Lá foi buscar daí umas muletas, a senhora que estava com ele, cooperava, botar na cadeira. Mas sabe, acho que qualquer pessoa que a gente vê, te dói assim, né? Tu fica com compaixão. Mas isso até é normal, o corpo sofre sem um membro, mas isso acontece. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, se você já viu aí andando pela rua, tu já encontrou alguma vez um pé caminhando sozinho? Né? Daqui a pouco um pé está passando por ti, já encontrou um braço andando sozinho? Porque daí realmente seria assombração, né? Essa aí que existe, eu creio que não. Então, irmãos, eu só queria exemplificar. Sabe, não é possível um membro do corpo andar sozinho. Só queria, foi um meio que eu
que eu consegui ver assim também de trazer isso. É impossível um membro do corpo de Cristo andar sozinho. Porque para isso Jesus deu o exemplo do corpo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E um membro não consegue viver sozinho. Porque somos membros uns dos outros. Mas pertencer à família de Deus, irmãos, é um privilégio. Não é uma coisa, não é uma coisa pesada. É algo... Estar numa congregação, numa comunidade, é uma coisa maravilhosa para todos. E também precisamos entender que é a direção de Deus para todos nós. Pertencer à família de Deus, fazer parte da família de Deus. Irmãos, na igreja primitiva, que foi os primeiros, muitos da igreja primitiva relatada em Atos, foi gente que viu Jesus pregar, uns acompanharam eles, e os apóstolos, eles estavam ali fundando aquela igreja. Aqueles que foram instruídos por Jesus, aqueles que tiveram a incumbência de ministrar a palavra que chegou até nós hoje também. É um modelo de igreja para nós seguir. O que é que diz em Atos 2,42? Abre aí conosco. Irmãos, não te deixa pegar no sono aí que é rapidinho, é mais uns 10 minutinhos. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tu percebeu que é tudo coisas coletivas que ele está falando? Que a igreja perseverava. Ele não está dizendo assim, tinha pessoas que estudavam a palavra. Que tomava ceia. Ele está falando do coletivo, está falando da igreja. São todos os aspectos coletivos que ele está citando ali. Estudavam a palavra juntos, eram constantes, diz ali, quando eles perseveravam, irmão, sempre dá a ideia de constante. Sabe? É domingo, é quarta, é constante, acontecia. Nas casas, no pátio do templo. Fala da comunhão, da coinonia, que eles tinham parceria, eles eram comprometidos, eles tinham companheirismo, eles se ajudavam, eles eram fraternos, eles cuidavam uns dos outros. Irmãos, quem experimentou isso, não abre mais mão da parceria. Sabe? Jesus mandava 2 em 2. Então é muito importante quando nós vamos, sabe, às vezes evangelizar, orar por alguém, chama o irmão. Aí é 3 da madrugada, não tem problema, o irmão sabe que é assim. Ele vai ir com alegria, ele vai ser edificado também. Eles tomavam a ceia junto. Foi legal domingo, né? Acho que todos nós ficamos felizes porque os irmãos vieram, é importante, é sempre o primeiro final de semana, então sabe fazer o possível e o impossível para estar na ceia. É uma ordem de Deus tomarmos a ceia juntos. Oravam juntos, né? Está tendo a sala de oração, então eu sei que há vários grupos, irmãos que oram juntos. Era o que a igreja fazia. Agora, para nós praticarmos isso, irmãos, uma das coisas que é essencial é nós compreender que isso é uma direção de Deus. Que não é agora uma novidade que a comunidade quer fazer. Vim orar aqui nas quartas-feiras de cada mês. Isso é o que a igreja fazia. Isso que é o livro de Atos relata que a igreja fazia. Isso é a direção que ficou para nós. Porque tu pode ver que eles estudavam a palavra junto. Eles tinham comunhão. Eles tomavam a ceia. Eles oravam. São coisas separadas, mas que eles faziam juntos. Claro que no culto nós vamos louvar, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos orar,
mas tinha pontos assim bem específicos, e tem tantos outros relatos ainda, falando de cada etapa dessas. Então nós precisamos entender, né, que é a direção de Deus. Tem que dar muito claro para nós isso, que Deus está nos chamando para isso. Que a família espiritual deve cultivar isso. Estudar a palavra, então ter comunhão, tomar ceia, orar. Mas isso, irmãos, requer, sem dúvida também, abrir mão de alguma coisa, de alguns afazeres. Aprendermos a viver também em comunhão, respeitando as diferenças, as singularidades. Eu não estou falando aqui de concordar com o pecado, estou falando daquelas diferenças que cada um tem, que existem entre os irmãos. Irmãos, eu creio que todos nós viemos de famílias naturais diferentes. E isso tem um peso na nossa vida. Tem as coisas boas e tem as não tão boas. Tem umas que é só dar sequência depois que conhecemos o Senhor. Tem outras que nós temos que abandonar. Talvez alguns de nós venham de uma família, por exemplo, desestabilizada, onde que quase tudo era permitido. Eu só estou citando algumas coisas. Onde o caráter tinha pouca importância, tinha pouca responsabilidade, vivendo cada um para si, querendo apenas ser servido, né? Aquele que lá já na casa não faz nada, todo mundo tem que servir, achando ainda que está tirando vantagem, às vezes, né? Não tem horário. É uma realidade que alguém, às vezes, vem da família assim. Por outro lado, nós precisamos entender que alguém vem de famílias super organizadas. Né? Conforme o pai e a mãe determinam, é tudo certinho, todas as coisas no lugar. Vive até com medo de errar. Mas se eu errar isso aqui, eu tenho problema. Porque eram corrigidos, às vezes, muito severamente. Às vezes, sendo extremamente materialista, porque sempre tinha que guardar, para garantir o futuro. Enquanto que o outro lá, às vezes, só queria gastar até o que não tinha. Alguns têm até dificuldade de aceitar ajuda. Uns vêm de famílias muito rigorosas consigo mesmo. Eu tenho que ser certo, eu tenho que ser padrão, porque o meu pai veio assim, minha mãe veio assim. E nós poderíamos falar várias situações e trazer muitas outras situações aqui, de que como cada um vem. Mas na família de Deus, na família cristã, nós precisamos mudar, sabe como? Conforme a palavra diz. Mas com muito amor, com muito carinho, corrigirmos e aceitarmos sermos corrigidos. Exige muito comprometimento, irmãos. Abrir mão de algumas coisas para viver em amor, numa comunidade, na família de Deus. E isso não depende só de força do braço. Precisa esforço nosso, abrir mão de algumas coisas. Mas depende muito. Sem isso não é possível. A ação do Espírito Santo de Deus em nós. Efésios 4:3. Você pode abrir aí comigo? Estamos terminando, irmãos. Estamos chegando lá. Diz ali: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem uma outra versão que diz assim: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, esforcem-se, portanto, para continuar unidos deste modo. Se nós olharmos aqui, é necessário tanto o poder de Deus, tanto o esforço nosso também, para vivermos numa comunidade cristã, amorosa, servidora, comprometida. Não é aquele jeito assim, se Deus quisesse que eu fosse diferente, tinha me mudado. Eu sou mesmo pavio curto. Não é, irmão. Deus já, com o dom do Espírito Santo, já tem domínio próprio na minha vida, na tua vida. A questão é nós se dispor à obediência daquilo que Deus quer. Deus nos aceita como nós somos.
né? Mediante a fé. Mas o desejo de Deus, escuta bem, não há dúvida, o desejo de Deus é que cada dia eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Isso é uma certeza. Isso é possível com a vida de Cristo em nós. Ele nos ajuda a mudar. Ele nos ajuda a ceder. Ele nos ajuda a servir. Né? E uma milha a mais, como a palavra diz. E o Novo Testamento está bem repleto de palavras nos conduzindo a isso. Né? Instruções a respeito disso. 1 Timóteo 3,14, que foi citado domingo. 1 Timóteo 3,14, você pode abrir aí. É o último texto para hoje. Paulo diz assim, né, para Timóteo: escrevo-te estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então nós vamos encontrar muitos textos, muita direção, né, para sempre uma correção branda, com amor, o servir, o exemplo, né, de Jesus. Ele disse: eu não vim para ser servido, para servir. E essas diretrizes, irmão, nós encontramos aqui. Eu creio que Deus tem nos derramado sobre nós, sempre na igreja dele. Deus faz a obra completa de revelação, né? Nós temos aprendido nos cultos, nós temos grupos caseiros, nós temos a escola, que já vai vir essa próxima aí sobre oração, nós temos a sala de oração aqui para orarmos, nós temos grupo de oração nas casas, nós temos o nosso tempo de estudo com a esposa, com os filhos, de ler a palavra em casa, de estudarmos juntos. E temos também o nosso tempo individual para estudo. Nós somos chamados, irmãos, para viver isso que a igreja primitiva viveu. Nós somos chamados para isso. E como é que é possível isso, irmãos? Sempre olhando para Jesus. Sabe, quando nós olhamos para a cruz, para o que Jesus fez por nós, muitas coisas, a nossa razão, ela baixa. E eu creio, irmão, se a gente prova da misericórdia de Deus, nós aprendemos a exercer misericórdia. Se nós provamos do amor de Deus e olhamos para a cruz pelo que Jesus fez por nós, nós exercemos o amor de Deus. Se nós compreendemos o preço que Jesus pagou para que nós fôssemos perdoados, nós não vamos ter dificuldade para perdoar-nos. Por quê? Porque a vida de Cristo em nós, como a palavra diz, é um rio que flui graça, misericórdia, amor e perdão. Tu pode ter certeza, irmão, que isso está na tua vida. Você pode ir para casa hoje sabendo que a vida de Cristo em nós nos proporciona isso. E quanto maior a dose de entendimento que nós temos do que Cristo fez por nós, eu creio que maior a disponibilidade que nós temos de exercer também misericórdia, graça, amor, perdão pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Eu quero deixar essa palavra para nós hoje, né? Mais um pouquinho sobre a família de Deus. Nós somos chamados a viver essa família de Deus. E eu queria dizer para ti, é um dos maiores privilégios, sabe, que eu tenho experimentado na minha vida. É viver na família de Deus. É poder receber os irmãos lá em casa. Sabe, eu já fico umas horas antes preparando, eu creio que muitos de vocês fazem o mesmo. Né? Já prepara com expectativa o que vai ocorrer para estar junto, irmãos.
para orar junto, para olhar a palavra junto, para cantar, adorar o nosso Deus junto. E eu creio que é um tempo, irmão, eu não tenho dúvida, está acontecendo algo em nós, como está acontecendo no louvor. Deus está movendo algo, está soprando um frescor novo sobre nós. E aquele que se dispuser vai estar recebendo mais de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, é para todos nós. Amém? É para todos nós.